Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre as eleições americanas. Para quem acompanha o canal sabe que eu fiz um vídeo quando faltavam 100 dias para a data da votação que acontecerá no dia 3 de novembro. E agora, faltando 50 dias, eu estou de volta para fazer um balanço sobre o que aconteceu nesse tempo que passou e o que podemos esperar daqui para frente, certo? Pois então eu já peço para que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, que deixe a sua curtida nesse vídeo e compartilhe com algum amigo ou alguma amiga. Aliás, se você gosta do conteúdo do canal, não deixe de indicar para outras pessoas. E se você está chegando agora, é o primeiro vídeo que você está vendo, depois dá uma olhada no canal que tem muito assunto interessante. Aliás, aqui tem um pouco de tudo. Eu falo sobre NBA, sobre NFL, sobre política externa e muitas outras coisas relacionadas não apenas à política, mas também à cultura e à história dos Estados Unidos. Agora, se o seu lance é mesmo eleições norte-americanas, então não deixe de me acompanhar também lá no Instagram, porque toda sexta-feira eu faço uma live com um resumão sobre o que de melhor aconteceu nas eleições americanas durante a semana. Beleza? Bom, nesses 50 dias que se passaram, muita coisa aconteceu. Nós tivemos a indicação da vice de Joe Biden, a Kamala Harris. Tivemos também as convenções, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Já rolou conversa vazada da irmã do Trump, insinuando que ele trapaceou para entrar no vestibular. Áudios do próprio Trump dizendo que não contou toda a verdade sobre o coronavírus, além de relatos que dizem que Trump teria feito comentários pejorativos a respeito dos militares. Tivemos também incidentes diplomáticos entre Estados Unidos e China e também novos casos de abusos policiais contra pessoas negras, o que levou também ao recrudescimento das manifestações. Bom, e depois de tudo isso, o que mudou do ponto de vista da corrida eleitoral? Então, basicamente nada. Calma. Falando assim, até parece que nós já temos um cenário de eleitorado consolidado, decidido em votar em quem vai votar, ou então que não tenha ocorrido nenhum tipo de oscilação ao longo desses 50 dias que se passaram, e isso não é verdade. E é fato que logo depois da convenção do Partido Republicano, o Trump deu uma boa melhorada nas pesquisas e viu a sua diferença em relação ao Biden diminuir. Porém, na última semana, com o áudio revelado pelo jornalista Bob Woodward, onde o Trump aparece dizendo que sabia que o coronavírus não era só uma gripezinha, e também com as revelações feitas pelo jornal The Atlantic, dizendo que o Trump teria chamado os militares de idiotas e perdedores, nós vimos essa diferença dele para o Biden voltar a subir no prazo de apenas uma semana. Para vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer, eu vou mostrar para vocês como está a situação da corrida eleitoral neste exato momento, comparando a como ela estava há 50 dias atrás, utilizando o famoso agregador do site 538. Então hoje no site nós temos o Joe Biden com uma chance de 75% de vitória, atingindo até 329 delegados e a projeção de obter algo em torno de 52,8% dos votos gerais. Quando a gente olha para o agregador do 538 e retorna a 50 dias atrás, no dia 31 de julho, a gente percebe que o Biden tinha uma chance de 72% de vitória, que poderia atingir até 324 delegados e um percentual de votos nas eleições gerais em torno de 52,5%. Então, comparando esses 50 dias, o Biden inclusive melhorou na sua colocação no que diz respeito às pesquisas eleitorais. Agora, se a gente faz uma regressão de apenas 10 dias no tempo, ao invés dos 50, nós veremos que o quadro era diferente. No dia 31 de agosto, por exemplo, a chance de vitória do Biden era de 67%,
50%, bem diferente do que nós temos hoje, que é de 75%. Os delegados que o Biden poderia atingir era de 313, ou seja, 16 delegados a menos do que nós temos hoje. Então percebam que há mais ou menos 10 dias atrás nós poderíamos dizer que a tendência é que a campanha eleitoral ficasse acirrada, como nós víamos acontecer lá no finalzinho de maio. No entanto, no prazo de uma semana as coisas se reverteram, o que nos indica que tudo pode acontecer e semana que vem as coisas estarem de novo confluindo para uma eleição mais acirrada. Agora, para além do agregador do 538, é importante que a gente dê uma olhada nas pesquisas, porque elas também têm algumas informações que são importantes para que a gente analise alguns estados específicos em que a briga está de fato acontecendo, mas também analise um pouco melhor o perfil de eleitor que cada candidato possui. Claro, nesses 50 dias que passaram, muitas pesquisas saíram. A mais recente foi publicada neste final de semana pela Fox News. A Fox News é uma emissora de televisão e um conglomerado de mídia, não apenas de televisão, que é conservadora, ela é bastante vinculada ao Partido Republicano. Porém, mesmo assim, na pesquisa divulgada por ela no dia 11 de setembro, ela aponta o Joe Biden com uma vantagem de 5 pontos sobre o Donald Trump nos votos gerais. É claro que essa margem os coloca em empate técnico, uma vez que a pesquisa tem uma margem de erro de 2,5%. Porém, a grande novidade dessa pesquisa é o fato de que ela foi feita apenas com eleitores que dizem ter certeza que vão votar. Então isso dá um pouco mais de segurança para essa pesquisa, uma vez que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E aí, quando a gente olha o perfil dos eleitores de cada um dos candidatos revelados por essa pesquisa da Fox News, algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, o Trump tem a maioria entre os eleitores homens, sendo 52% votarão em Donald Trump e 46% votarão em Joe Biden. Entre as mulheres, praticamente se inverte. Na verdade, Joe Biden tem até uma vantagem mais confortável do que o Trump em relação aos homens. 56% das mulheres votarão em Joe Biden e 41% das mulheres votarão em Donald Trump. Entre os brancos, o Trump também lidera. Ele tem 54% das intenções de votos, enquanto o Biden tem 43%. Entre os negros, um massacre de Joe Biden. São 93% que indicam a votação favorável ao Joe Biden e apenas 5% que declaram voto a Donald Trump. Me parece um pouco exagerado esse número. Alguns números indicam que o Trump pode ter até 14% dos votos do eleitorado negro. Da mesma forma que me parece um pouco exagerada a proporção de votos que o Donald Trump tem entre os latinos. Entre os latinos, Biden aparece com 57% das intenções de voto, enquanto Donald Trump tem 41%. De qualquer maneira, isso demonstra uma das características que está sendo bastante importante nessa corrida eleitoral, que é o voto latino, que geralmente é consagrado ou bastante vinculado ao Partido Democrata. Para vocês terem uma ideia, em 2012, o Barack Obama teve 71% dos votos do eleitorado latino e a Hillary Clinton, em 2016, teve 66%. O Donald Trump, na oportunidade, teve 23% dos votos latinos em 2016. Porém, hoje, nos agregados de várias pesquisas, existe uma indicação de que ele avançou 10% sobre esse eleitorado e que ele tem já 33% dos votos latinos. E como os latinos são uma massa muito diversa de eleitores, isso muda consideravelmente dentro das várias comunidades que existem. Não apenas de estado para estado, mas dentre as comunidades de latinos formadas em torno de grupos nacionais diferentes. Por exemplo, os cubanos, os mexicanos, os hondurenhos e assim por diante. Por exemplo, na Flórida, o Trump já vence o Biden em relação aos eleitores latinos. Ele tem 50% das intenções de votos. E lá, a comunidade principal é formada por eleitores cubanos, que tendem a ser mais conservadores. No Texas e em Nevada, nós também temos o Trump vencendo entre os latinos, com 50%
60% dos votos também. E esses 3 estados que eu mencionei agora são estados em que todos os votos serão necessários, afinal, tratam-se daquilo que nós chamamos de campos de batalha, ou seja, onde o voto ainda não está consolidado. Se a gente der uma olhada nesse mapa feito pela CBS, vocês vão ver que a Flórida é um estado em que não existe um favorito, a corrida está em aberto. Ao mesmo tempo, no Texas, existe uma ligeira vantagem para o Trump e em Nevada, uma ligeira vantagem para o Biden. Ou seja, o voto latino, que representa algo em torno de 13% no geral, em todos os Estados Unidos, no Texas é algo em torno de 40% do eleitorado. E em Nevada, algo em torno de 35% do eleitorado. Ou seja, quem vence ali também entre os latinos pode ser aquele voto necessário para levar o colégio eleitoral do estado para si. Uma das especulações que se fazem por lá a respeito de por que os latinos estariam votando com o Donald Trump é de que as aspirações do eleitor latino são muito semelhantes aos dos trabalhadores brancos sem diploma e que são a base eleitoral do Trump. Pode ser, mas o fato é que se Biden quiser conquistar os votos dos latinos no Texas e em Nevada, ele talvez tenha que se aproximar mais da pauta defendida por Bernie Sanders, principalmente no que diz respeito ao acesso à saúde. Afinal de contas, esses foram os territórios em que Sanders se saiu melhor do que Biden nas primárias democratas, justamente porque essas pautas, o acesso à seguridade, são bastante importantes entre os latinos. Outra estratégia para tentar angariar maior simpatia entre os latinos nesses estados é colocando mais dinheiro. E no caso específico da Flórida, outro antigo rival de Biden nas primárias democratas, o Michael Bloomberg, comprometeu-se em colocar 100 milhões de dólares do próprio bolso para dar um impulso à campanha democrata por lá. Agora, a chance do Trump virar essa eleição está também atrelada a como ele irá conseguir consolidar esse voto junto aos latinos, mas sobremaneira que ele consiga manter o grau de engajamento do seu eleitor. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, isso conta muito. E nesse ponto, enquanto 68% dos eleitores de Donald Trump dizem que estão muito animados com a eleição, apenas 40% dos eleitores do Biden dizem o mesmo. A mesma coisa em relação à intenção de comparecer nas urnas de forma presencial. Os eleitores do Trump estão muito mais dispostos a irem para a urna de votação, apesar da Covid, do que os eleitores do Joe Biden, que preferem votar pelo correio. E isso é algo que já pode ser comprovado na prática, porque alguns estados, como a Carolina do Norte, já começaram a sua votação pelo correio. Lá já foram algo em torno de 10 mil votos enviados pelo correio e que foram devidamente verificados e validados. Entre esses votos, 59% eram de eleitores democratas, 29% de republicanos e 12% de independentes. Nesse mês ainda, outros estados começam a realizar seus votos pelo correio. Entre eles, nós temos swing states muito importantes, como a Pensilvânia, que inicia o seu voto dia 14 de setembro, Wisconsin, que começa os seus votos pelo correio no dia 17, a Geórgia e o Michigan no dia 19 de setembro, a Flórida no dia 24 de setembro e a Virgínia, que é um blue state, também começa a votar pelo correio no dia 19. Ainda sobre o engajamento do eleitor do Trump, vale dizer que, diferente de Biden, que tem feito menos viagens pelo país e não está realizando comícios, Trump não apenas tem viajado para vários estados, mas tem feito várias aparições públicas, contando com um ótimo número de apoiadores, com e sem máscaras. Agora, se todos os números são favoráveis a Biden, é claro que tudo pode mudar. Ele tem atualmente quase 7% de vantagem sobre o republicano nos votos gerais. Essa vantagem já chegou a ser de 9%. 7% ainda é um ótimo número, porém não é o suficiente em uma eleição cujo sistema é o colégio eleitoral. Segundo alguns analistas, num cenário em que ele chegue às eleições com 3% de vantagem no voto popular, ele sequer será
o favorito a vencer, por exemplo. Além disso, as coisas podem mudar sempre. Em 2016, a Hillary tinha 2,5% de vantagem sobre o Donald Trump e perdeu. Em 2008, em outubro, McCain tinha uma vantagem também de 2,5% em relação ao Obama. E aí, em outubro, veio a crise do subprime e, com isso, a derrota de McCain. Ou seja, as coisas são muito dinâmicas, principalmente num cenário em que nós vivemos um contexto de pandemia e de crises econômicas, revoltas sociais e tudo mais. Além disso, no final de setembro, nós teremos início aos debates, que sempre contam muito. O primeiro vai acontecer no dia 29. E quais são os principais temas que estão em disputa e que vão aparecer nos debates e que nós teremos que estar atentos? Na minha opinião, são 5. Black Lives Matter, coronavírus, economia, China e clima. Nesses 5 pontos, o Biden tem vantagem sobre 3. Black Lives Matter, coronavírus e clima. Desses 3, clima é aquele em que ele está mais consolidado. Porém, os outros 2 ou estão em disputa ou então podem perder a sua importância ao longo dos próximos 50 dias. Na questão racial do Black Lives Matter, por exemplo, por volta de 53% dos eleitores dizem que Biden tem mais condições de lidar com este assunto. Esse número já foi de 65%. Da mesma forma que o apoio ao Black Lives Matter também caiu e a sua reprovação subiu 10 pontos nas pesquisas atuais. De olho nisso, o Trump aposta na estratégia do medo, vendendo não apenas a imagem dos manifestantes como ultra-radicais e não americanos, diz também que eles usam Biden como uma espécie de marionete de suas vontades, o que tornaria a América insegura em um futuro governo Biden. Mas isso também não está colando muito. Afinal de contas, Biden ainda tem uma ligeira vantagem sobre Trump no que diz respeito à imposição da lei e da ordem, 49% a 47%, segundo a pesquisa da própria Fox News que eu já mencionei. No caso do coronavírus, a reprovação de Trump também já foi mais alta. Porém, com a segunda onda do vírus se mostrando menos letal, o tema tinha até mesmo perdido a sua centralidade no debate. No entanto, com as declarações de Donald Trump que eu mencionei anteriormente, isso voltou a ter um peso maior. Outro ponto central nesse caso é o da vacina. Recentemente, a notícia de que os Estados Unidos teriam uma vacina já para o final de outubro soou como uma aposta de Trump para ganhar essa pauta para si. Ninguém sabe se é verdade ou não essa informação, mas se for, isso seria um ponto quase decisivo para a eleição de Trump, que nesse momento tem dito, inclusive, que por conta disso, o Joe Biden é contrário a uma vacina, pois sabe que se ela aparecer, a eleição do Trump é líquida e certa. No entanto, o Biden nega isso. Constantemente ele diz que se a vacina for segura e aparecer amanhã, ele mesmo tomaria no primeiro momento. Agora, por outro lado, desses 5 pontos que eu apresentei, aquele que está mais consolidado para o Donald Trump é justamente a condução da economia. Como aparece na pesquisa da Fox News, mas em todas as pesquisas, o Donald Trump tem algo em torno de 5 pontos de vantagem no que diz respeito à economia. Então, dificilmente isso vai se mudar, ainda mais num cenário em que se prevê uma melhora dos números econômicos norte-americanos para os próximos meses. Quanto à China, não existe um candidato que esteja melhor. Claro, tem toda a questão de guerra cibernética, envolvendo até o TikTok e tudo mais. E o Trump tem tentado capitalizar isso para si. Porém, a imagem que os dois possuem junto ao eleitorado no combate à China é negativa. E nesse caso, a briga vai ser para ver quem é o menos pior. Agora, como Trump é o presidente em exercício e tem a caneta na mão, as relações entre Estados Unidos e China estão muito mais próximo a ele no caso de levar alguma vantagem. Porém, não é isso que o eleitorado tem demonstrado entender. E todos esses 5 pontos serão bastante explorados não apenas nos debates, nos próximos 50 dias, o que nos faz crer que
Outubro é o mês chave da eleição, porque também é sempre o mês que aparece aquela fake news marota de última hora pros dois lados e que mexe com a paixão do povo. Além disso, enquanto Biden segue firme com suas campanhas televisivas, o Trump investe no Facebook e ainda, depois de 3 meses correndo atrás das notícias, ele conseguiu retomar o seu poder de pautar a imprensa por meio do seu Twitter. Recentemente, ele conseguiu emplacar uma discussão sobre as eleições fraudadas no correio e incentivar os seus eleitores a votarem 2 vezes. Ou seja, uma conversa completamente sem pé nem cabeça, mas que a imprensa gastou energia, tempo e folhas para debater se isso era possível ou não. Quando ele faz isso, ele demonstra que quem pauta o debate é ele. Esse é um ponto muito favorável para ele e pode ser algo que ele consiga capitalizar para uma eventual virada. E é por isso que nós vamos continuar seguindo tudo de perto, fazendo lives lá no Instagram toda sexta-feira às 6 horas da tarde. E quando estiver faltando 10 dias para a data de votação, eu voltarei aqui para atualizá-los, ok? Enquanto isso, deixem aí nos comentários os seus palpites, dizendo quem vocês acham que irá ganhar, quem vocês gostariam que ganhasse, enfim, deixe os seus comentários, que é sempre muito legal a interação que eu tenho com vocês aqui. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau, tchau!